Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 22 a 25. Versículo 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar os estudos aqui de 1 Coríntios. Nós estamos continuando aqui a partir do versículo 22, que diz o seguinte: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Aqui eu trouxe uma referência bíblica que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, dos versículos 1 a 4. Vamos ver o que diz essa referência. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando Jesus, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu. Então aqui nesta passagem, nesse versículo, meus irmãos, tanto os fariseus como os saduceus, que eram judeus, que eram, entre aspas, uma casta política e religiosa, estavam pedindo a Jesus sinais, milagres, prodígios, para comprovar que ele era realmente o Filho de Deus. E aí Jesus responde: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Observem que Jesus, ele não aceitou dar sinais, fazer milagres, prodígios, para comprovar a sua autoridade. Não que ele não tivesse poder, mas é pelo contexto, como nós vamos avaliar aqui, continuando o estudo. A Bíblia, ela menciona pessoas pedindo sinais a Deus, como os fariseus pediram a Jesus. No entanto, o pedido de sinais é visto como um sinal de incredulidade. E Jesus se recusa a dar-lhes mais provas, com exceção do sinal de Jonas. Lembram-se de Jonas, né? Depois, se vocês quiserem relembrar, vocês podem pegar ali Jonas capítulo 6, no Antigo Testamento. Por que pedem sinais? Pode ser por incredulidade. Em muitos casos bíblicos, o pedido de sinais vem de uma geração ou pessoas que não creem. Pode ser uma tentação. Pedir sinais pode ser uma tentativa de testar ou forçar Deus a agir, algo que a Bíblia desaconselha. Ou por mera curiosidade. Para um coração fechado, os sinais são vistos como mera curiosidade, mistérios de Deus, e não servem para uma verdadeira conversão ou fé. Mas então, por que Deus enviou sinais a Gideão, por exemplo? Gideão é um exemplo de alguém que pediu sinais específicos a Deus, não por incredulidade, mas para confirmar a orientação divina e a sua liderança em um momento de dúvida. Lá em Juízes 6:17, conta a história de Gideão. Eu vou ler só um trechinho aqui, mas caso vocês queiram revisar para relembrar todo o contexto, está lá no livro de Juízes, capítulo 6. Ele respondeu, aqui é Gideão, se agora achei mercê, se achei um favor diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Observe, Gideão
estava pedindo um sinal para Deus, para que Deus confirmasse qual era a sua vontade na vida de Gideão. Enquanto os fariseus e saduceus estavam duvidando da autoridade e santidade de Jesus como o Filho de Deus, Gideão estava confirmando a vontade e a ordem de Deus para agir em seu nome. Essas referências bíblicas que nós passamos aqui, meus irmãos, ela é importante para que, caso você não se lembre, que você não conheça, ou que você não tenha o entendimento do que eu estou passando para vocês, vocês podem buscar a referência na Bíblia, ler todo o contexto e ver se encaixa no contexto ao qual nós estamos explicando. Versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Aqui agora é Paulo falando, né? Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. A palavra escândalo, meus irmãos, ela refere-se principalmente a uma pedra de tropeço ou uma armadilha que leva alguém a pecar ou se desviar da fé, e não ao sentido moderno de choque ou ofensa pública. Não é esse tipo de escândalo. No versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como grego, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então aqui Paulo está dizendo, aos que foram chamados, se refere ao convite de Deus para as pessoas se arrependerem e crerem em Jesus, um chamado universal e central na mensagem cristã. Porque a mensagem a qual Paulo leva para as pessoas, que é o Evangelho de Jesus Cristo, a sua missão, não é uma obra dele. Ele não faz porque ele quer, ele não faz para elevar o seu próprio nome. É um chamado de Deus, nesse caso, para a vida de Paulo através de Jesus. E essa mensagem que ele leva é um chamado universal, é um chamado a todos, para que todos creiam. Porém, nem todos vão aceitar esse chamado. Mas a obrigação de Paulo, assim como a nossa obrigação como cristãos, é levar o Evangelho. A conversão depende do Espírito Santo. Nós não estamos aqui para converter ninguém. A nossa missão é simplesmente levar a palavra e deixar Deus agir através do seu Espírito Santo. Paulo sempre faz questão de reforçar que a autoridade, o poder e a sabedoria não são dele, mas de Deus. No versículo 25, para a gente concluir esse trecho de estudo. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aqui, para que não haja distorção, quando ele fala a loucura de Deus, isso aqui é uma figura de linguagem. Ele não está dizendo que Deus é louco, ou a fraqueza de Deus também é uma figura de linguagem para que haja entendimento. Ele não está dizendo que Deus é fraco. Então aqui, quando ele diz a loucura de Deus é mais sábia, o que para os homens pode parecer tolice, é na verdade a sabedoria de Deus. Vou dar um exemplo falando de mandamentos, né? Quando ele fala assim, não roubarás, um dos mandamentos de Deus. O roubarás não é um sentido assim específico de eu peguei uma coisa dali e trouxe para cá. E quando eu faço um negócio desonesto? Eu não estou roubando? Eu não estou corrompendo? Então se encaixa no mesmo contexto. Vamos supor, é um exemplo, tá, pessoal? Às vezes a pessoa está precisando vender um carro e ela está passando por dificuldades financeiras, está tendo algum problema grave que ela precisa resolver, muitas vezes um problema de saúde, e o carro vale lá 10 mil. Aí ela vai oferecer para uma pessoa que está interessada em comprar esse carro, a pessoa sabendo que ela está necessitada, muitas vezes ela fala, não, se você quiser eu te pago 5 mil. Mesmo sabendo que o carro vale 10, mas como a outra pessoa está precisando, ela acaba tendo que vender o carro e
tomando um prejuízo. O que seria o correto, de acordo com a visão de Deus? É a pessoa agir de forma contrária a desse exemplo que nós demos. Poxa, o carro vale 10 mil, a pessoa precisa vender. Você, para ajudar a pessoa, você vai lá e compra o carro e paga o valor que realmente vale esse carro. Porque você, além de estar adquirindo o bem, você está ajudando a pessoa. Mas na visão do mundo, dos negociadores de carro, o que os outros negociadores iam falar? Ah, você é bobo demais, você é inocente, você podia ter ganhado dinheiro aí, ó, perdeu a oportunidade. Mas por isso que diz aqui, a loucura de Deus é mais sábia. O que para os homens parece ser tolice, é na verdade sabedoria de Deus. Ali a pessoa está agindo conforme os mandamentos de Deus. É uma pessoa cristã, que aplica na sua vida os mandamentos e não só conhece a palavra. Um outro exemplo, continuando aqui desse versículo 25. A fraqueza de Deus é mais forte. O que aos olhos do mundo é fraqueza, é na verdade uma força muito maior do que qualquer outra força humana. Muitas vezes nós nos deparamos com situações de injustiça, de violência, e a orientação de Deus é que nós perdoemos e não que nós nos vinguemos. Então muitas vezes nós vemos uma pessoa que foi agredida perdoar o seu agressor e não querer se vingar. Aos olhos do mundo isso parece fraqueza, mas aos olhos de Deus isso é fortaleza. Que nós possamos, meus irmãos, ter nossos olhos espirituais abertos, conhecer a palavra de Deus e viver conforme os ensinos da palavra, seguir os mandamentos. Isso é o que nos ensina o Evangelho de Jesus Cristo, e é isso que está escrito na Bíblia. Leia a Bíblia, conheça a palavra de Deus, que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.